A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos de mais um vídeo hoje aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto bem importante que Deus tem colocado no meu coração esses dias. Enquanto estou estudando a palavra, ele não é de escatologia, mas sim para edificação do povo de Deus. Então é para meditação nossa. Espero que os irmãos meditem sobre o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre por que nós somos tão desobedientes. Por que somos desobedientes? Nós sabemos que a desobediência vem desde o início, né? O homem desobedeceu no Éden, depois continuou desobedecendo. Deus deu, né, ali as punições, profetizou ali também naquele início do erro, mas ele foi acontecendo. O homem continuou sendo depravado, foi pecando. Caim depois já mata Abel com a maldade no seu coração, e foi vindo de geração em geração. Depois, quando voltou, que Deus destruiu tudo ali no dilúvio, e Noé só se salvou, Noé e sua família, já na descendência dele ali já veio outro, um que desobedecia a Deus, e ainda foi tipologia do anticristo, que é Nimrod. E foi assim nascendo, irmãos. A desobediência acompanha o ser humano desde o princípio, e nós vamos entender um pouquinho por que é assim, porque somos tão desobedientes, por que isso acontece. Eu escolhi um texto aqui, ele tem até a ver com o contexto do fim, em Mateus 24, então vamos ler do versículo 6 ao 14. Olha só o que fala aqui, ó. E certamente ouvireis de falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Aqui é o próprio Jesus falando, irmãos. Aqui você vê que ele dá um contexto do fim, né? Ele dá um contexto do fim para nós aqui entendermos. E nesse contexto ele fala que o amor de muitos, de quase todos, vai se esfriar. Vai ter uma apostasia, né, do povo. O povo vai se desviar, inclusive pessoas que se dizem cristãs, né? As pessoas que estão no meio cristão, se dizendo cristão, né? Aquelas ovelhas que se dizem lobos, e estão que se diz, não, aqui ovelhas que são lobos, né? Só tem aparência de ovelha, mas essas pessoas vão estar ali ajudando a se apartar, e pessoas que são cristãos não são firmes, não estão arraigados em Deus, vão se afastar. Isso vai acontecer, vai ser natural, porque a iniquidade vai estar muito grande. E nós estamos vendo isso hoje. A iniquidade está desesperadora. Você vê o pecado, as pessoas não conseguem servir a Deus, as pessoas não conseguem tirar um tempo para Deus, para nada. O mundo está consumindo o ser humano, está consumindo as pessoas. Para você conseguir tirar um tempo para o Senhor é extremamente difícil. E para você ver, mesmo em tempos de quarentena, você vê que é complicado, porque antes a desculpa era que não tinha tempo, estava trabalhando, estava fazendo não sei o que, estudando, e faço isso e faço aquilo. Hoje você não pode praticamente quase não sair de casa, apesar que muitas pessoas ainda saem, mas trabalham, eu também estou trabalhando, mas você vê que mesmo você tendo mais tempo estando na sua casa, o ritmo não é o mesmo. A pessoa não tira um tempo para o Senhor, faz tudo, assiste Netflix, assiste tudo, assiste seriado, faz tudo que tem que fazer, mas não tira um tempo para o Senhor. Isso é a sedução do mundo, irmão. O mundo, ele está programado para te tirar de Deus. Hoje o
inimigo opera nesse mundo e ele quer te afastar. Ele usa tudo e muitas vezes até a palavra, distorcendo ela para te tirar de Deus. Então esse é o contexto. Você vê que aqui o próprio Senhor Jesus falou que vai ter esse afastamento, essa desobediência. As pessoas vão estar odiando umas às outras, vão estar traindo, isso tudo é desobediência. Vão estar entregando uns aos outros. Essa é a função do mundo, desobedecer, e isso vai estar dentro da igreja como um todo, com os falsos irmãos impregnados aí, e até pessoas que são cristãos verdadeiros, infelizmente, vão se desviar. Temos que estar ligados realmente em Deus, com o nosso espírito fortificado pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos vencer a sedução do mundo, vencer a carne. Podemos lutar contra as potestades, né, dos ares com a armadura de Deus, mas para isso nós temos que estar ligados com o Senhor, temos que estar com uma vida, com um relacionamento com Ele. Agora, isso, irmãos, vem desde sempre, como eu disse, veio desde lá de Adão, mas você vê que mesmo quando Deus tirou o povo do Egito, isso, nós vamos dar uma olhada nisso aqui agora, só para a gente ter um parâmetro. Deus tirou o povo do Egito e eles viram grandes sinais de Deus. Deus colocou aquelas pragas lá no povo do Egito, depois matou todos os primogênitos, só que o povo de Deus não sofreu nada. Deus livrou eles dentro do contexto. Ali é uma tipificação da tribulação, né? O povo estava no meio das pragas, estavam ali vendo tudo aquilo acontecendo, mas aquilo não pegava neles, porque Deus estava livrando eles. Eles viram isso, saíram de lá. Depois Faraó veio atrás deles, Deus abriu o mar vermelho na frente deles, atravessaram com a água de um lado e de outro, parado em pé, e eles atravessaram a seco. Depois viu o mar fechando no exército de Faraó. Depois eles andaram no deserto, Deus colocou coluna de fogo à noite para aquecer eles e iluminar, e colocou uma nuvem durante o dia caminhando com eles para dar sombra e refrescar eles. Enviou maná, tirou a água da rocha. Irmãos, foram várias vezes que eles viram Deus operando, viram o próprio Deus falando as leis, os 10 mandamentos para eles em voz audível, que desceu do monte em chamas de fogo e fumaça. Eles viram tudo isso, irmãos. Mas ainda assim, nós vamos ver aqui, Deus castigou a primeira geração, nenhum deles entraram na terra prometida, nem Moisés, exceto Josué e Caleb. E mesmo quando Josué coloca eles lá, vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui em Juízes, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Olha só: subiu o anjo do Senhor a Gilgal e a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecer a minha voz. Ou seja, Deus mandou eles entrar na terra e acabar com tudo lá, porque aquelas pessoas eram desobedientes. Então Deus mandou eles entrar, expulsar, vencer eles, derrubar os altares, porque eles eram pagãos, tinham vários deuses. Deus mandou destruir tudo para que eles entrassem, só eles na terra, e pudessem servir ao Senhor. Mas o que aconteceu? Eles desobedeceram. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que isso que fizestes? Deus perguntou. Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laço. Aqui Deus falou o quê? Já que vocês não tiraram, então agora eles não vão sair mais do pé de vocês. Eles vão ser de laço para vocês. Os deuses dele vai estar seguindo vocês, tentando vocês, para que vocês caiam em idolatria, em erro. Então, o próprio Deus, pela desobediência, Deus já lançou aqui sobre eles aqui o que aconteceria. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Ou seja, teve um arrependimento, né? Daí chamaram esse lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Ou seja, eles desobedeceram ao Senhor, deixaram aqueles povos ali. Se você for lendo antes, aqui o capítulo 1, por exemplo, de Juízes, fala
bem detalhado, que eles foram entrando na terra e eles venciam o povo, porque Deus estava com eles, só que em vez de eles expulsar os que sobraram e na guerra mataram bastante e derrubar seus altares, não, eles estavam deixando as pessoas viverem ali com eles começaram a fazer alguns de escravos, foi se misturando e Deus não se agradou disso. Por quê? Porque, irmãos, era para eles ter tirado tudo, era para só eles entrarem no descanso. Por isso que em Hebreus fala que eles não entraram no descanso, né? Porque eles, depois Deus, o próprio Deus disse aqui, ó, que esses povos que eles deixaram lá por desobediência iam perseguir eles, ia ser como laço para eles. Então, ou seja, a desobediência tinha acabado de ver tudo aquilo que Deus tinha feito, desobedeceram novamente. Aí vai vendo só, agora vamos olhar em Juízes 2, 7 e 12. Então aqui mostrou no final do capítulo, aqui no finalzinho que a gente leu, que eles se arrependeram, choraram, né? E cada um foi para sua terra. Aí em 2, 7 e 12, olha que fala: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança, em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, ou seja, todos morreram, e outra geração, ou seja, seus filhos, após se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Aqui você vê que nasceu um novo povo que não conhecia o Senhor. Primeiro que eu creio aqui que eles não obedeceram 100% à ordem do Senhor de ensinar seu filho no caminho que deve andar, inculcar nele a palavra, e Deus falava que era para eles lembrar as próximas gerações de tudo que Deus tinha feito. Então, ou seja, eles não fizeram isso muito bem, porque essa geração que nasceu não conhecia o Senhor. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, ou seja, aos deuses dos povos que estavam ali. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se para outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Olha só, irmãos, se arrependeram, já voltaram de novo a errar. Só esperou Josué e aqueles anciões, que eram representantes do povo, morrer para desobedecer de novo. Veja que a desobediência está impregnada. Eles tinham um coração duro. O próprio Deus falou isso para Moisés: esse povo tem um coração obstinado. Então, irmãos, a desobediência está ali, sabe, impregnada. Por isso que a lei de Deus não parou no coração deles, porque eles tinham um coração de pedra, um coração duro perante o Senhor. E isso vai sendo provado aqui, ó, durante a história de Israel toda, durante a história da humanidade. É desobediência em cima de desobediência. Arrepende, desobedece, arrepende, desobedece, arrepende e desobedece, meus irmãos. Agora, você viu aí que como nós somos desobedientes desde o passado. E como está hoje? Como nós estamos contra a desobediência hoje? E eu incluo nessa desobediência nós, o povo de Deus. Estamos servindo a Deus corretamente, procurando viver uma vida pautada pela palavra, buscando vencer a carne, que é ela que nos tenta junto com o inimigo para pecar. Estamos tentando vencer a carne através do Espírito Santo. Estamos orando, estamos jejuando, estamos estudando a palavra, estamos separando nosso tempo, a nossa vida para Deus, fugindo de toda a aparência do mal. Olha só, eu vou deixar o apóstolo Paulo falar isso conosco. Nós vamos ler aqui Romanos 1, do 18 ao 32, e vamos, que é todo o capítulo praticamente, né? 32 acaba, e depois nós vamos do 2, 1 ao 8. Quero que vocês prestem bastante atenção e vá analisando conforme eu for lendo com o que está acontecendo no mundo hoje. Você vai ver que o apóstolo Paulo, apesar de ele ter falado isso há praticamente 2000 anos atrás, está muito atual, e é o que acontece hoje, e na verdade isso só vem crescendo. O mundo está entrando numa depravação total, igual Jesus disse que a iniquidade ia crescer. Nós estamos praticamente no ápice da iniquidade. Por isso que a volta do nosso Senhor está muito próxima, está tudo próximo aí. O anticristo está extremamente próximo de vir, grande tribulação, porque a iniquidade está aqui, ó. Os tempos que a palavra do Senhor está mostrando, os tempos determinados do Senhor estão se cumprindo. Então vamos dar uma olhada aqui, meus irmãos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, a ira de Deus se revela sobre aquele que não está do lado da verdade, né?
mas ele está do lado da injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, qualquer pessoa, independente da situação dela, Deus foi manifestado a ela. Como? Olha só, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, tudo que Deus fez revela os atributos de Deus, o poder dele, o tamanho de Deus. Porque você olha para o mundo, mesmo o mundo tendo sido amaldiçoado com o pecado do homem, porque ele não produzia abrolhos nem espinhos, isso só aconteceu depois do pecado. O mundo era perfeito também. Por isso que Paulo fala que a criação geme esperando a redenção, porque a criação não está no seu modo perfeito, mas mesmo assim você percebe que é tudo muito bonito. Você vai na natureza, você vai num lugar onde só tem natureza, onde o homem não interferiu, num campo, numa roça, num lugar que é mais próximo do mundo, né, sem a alteração do homem. Você vê que é tudo muito bonito, porque Deus se manifesta na sua criação, meus irmãos. A natureza, ela demonstra os atributos invisíveis de Deus, ele se revela através dela. Então, por isso você vai ver que para frente fala que o homem se tornou indesculpável, porque Deus se apresenta na natureza. Olha só, vamos continuar aqui para você ver, ó. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, eles são indesculpáveis, não tem o que falar perante Deus, porque Deus se revelou na sua criação. É como se Deus deixasse a sua assinatura em tudo que ele fez, porque o poder dele está apresentado na sua criação. Para ter feito um mundo, as coisas como são, irmãos, tem que ter alguém poderoso, tem que ter alguém por trás, e essa pessoa que está por trás é o nosso poderoso Deus. Vamos continuar aqui, ó. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Porque fazendo imagem, né? Em vez de adorar o Senhor, querem adorar imagens, fazem imagem de semelhança de tudo quanto é tipo, de homem, de animal, de tudo. E o Senhor falou para o povo de Israel, lembra quando ele falou assim, ó, vocês não devem fazer ídolos para adorar, porque eu não apareci em imagem alguma para vocês. Vocês só viram fumaça e fogo e a minha voz falando. Deus não apareceu em nenhuma imagem para o povo, para eles justamente não fazer imagens. E o que eles fizeram? Fizeram um bezerro 40 dias depois de fazer aliança com Deus. Você vê como o povo tem um coração duro e desobediente. Vamos lá, ó. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, a pessoa coloca o homem em primeiro lugar, adora a criatura em vez do Criador, quer adorar animal, a natureza, quer adorar, você vê aí movimento vegano, movimento pró-natureza. Irmãos, o mundo vive em ciclo, você pode estudar sobre isso, não é assunto do nosso vídeo, mas o mundo ele vive num ciclo. Tem épocas que ele esquenta mais, tem época que ele esfria mais. Então você vê que esses movimentos eles são para te afastar de Deus e te levar a uma adoração da natureza. Não, porque você não pode comer, por exemplo, carne vermelha, porque a natureza vai destruir o animal. Ah, você não pode fazer isso por causa da natureza. Irmãos, a natureza é uma criação de Deus e nós temos sim que tomar cuidado para não destruir, para, né, também quem não quer comer uma carne vermelha ou outro tipo de carne, tudo bem, mas você não pode colocar isso como passar a defender com unhas e dentes, como se aquilo fosse um Deus para você, um ídolo, e adorar, e faz isso com o ser humano, e tudo é o homem, sabe? Existem até músicas gospel que exaltam o homem em vez de exaltar a Deus, sabe, irmãos? Isso é triste. E Paulo está falando justamente sobre isso. Vamos continuar aqui, ó.
Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, o homem também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. Ou seja, essas pessoas têm um coração duro. E Deus, vendo isso, deixou elas ficarem em seu próprio coração duro, porque elas não querem se arrepender. A palavra cai, lembra, em lugares de pedra. Essas pessoas ouvem as coisas de Deus, veem as obras de Deus e não estão nem aí. O coração está duro. E esse coração duro leva elas a fazer todo tipo de torpeza. Você vê hoje isso que Paulo falou, bate certinho com o nosso mundo. Você vê aí, ó, movimentos LGBT defende. São pessoas que praticam e pessoas que defendem. Irmão, eu sempre falo, e com muita clareza no meu entendimento, as pessoas, Deus ama o pecador e quer que ele se arrependa, mas se ele não quer se arrepender, e Deus não compactua com o erro. Não adianta, mas Deus é amoroso, irmão. Deus, ele tem amor e ele é justo. E perverter a natureza de Deus é um erro grave. E Paulo está falando isso. E vamos ver que ele fala mais, ó. Cadê aqui? Isso mesmo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus nos entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensato, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha, irmãos, isso parece que descreveu a nossa era aqui, né? É maldade, é porfias, é pessoas só querendo fazer o erro, maldosas, sabe? Pessoas que têm uma mente depravada, sabe? Não consegue falar de Deus. E o mais triste é que pessoas, às vezes, dentro da própria igreja, dentro do próprio corpo do Senhor, que são enviados do inimigo, sabe? Transfigurados em ovelha, sabe? Fingindo ser uma pessoa cristã e ter um coração maligno. Só causa discórdia, só causa o erro, só faz coisa errada e induz as outras pessoas a fazer coisa errada, sabe? Pessoas que não têm relacionamento com Deus, pessoas que só querem buscar para si mesmas. O egocentrismo, né? Você não pensa no próximo. O evangelho do reino é isso, é você amar o seu próximo como a você mesmo. E amar a Deus acima de todas as coisas, mas você não consegue, a pessoa não consegue, porque ela fica com o coração duro, com a mente estagnada, e só pensando e maquinando o mal, porque quem está operando por trás dela é o inimigo. E a gente vê isso dentro da própria igreja do Senhor. Isso é triste, irmãos. E Paulo está falando sobre isso aqui. E você vê que eu quase não estou falando, eu estou lendo, eu estou discorrendo o que Paulo falou em Romanos. E isso é triste, porque tem um mundo que faz isso, e é triste também, e mais triste ainda é a própria igreja, próprias pessoas que se fingem cristão estão dentro do corpo do Senhor, porque para fazer essas coisas a pessoa não se converteu, e aí leva outras pessoas à apostasia, pessoas que às vezes estavam ali tentando ter um caminho com o Senhor, são desviadas, desviam e vão para o mal. E essas pessoas, a Bíblia fala lá em Hebreus que é quase impossível você trazê-las de volta, porque conheceram o Senhor e desprezaram o conhecimento do Senhor. São indesculpáveis, meus irmãos. Olha só. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Portanto, és indesculpável. Paulo fala isso de novo. Ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outra, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Paulo não está falando que é proibido julgar. Você viu o que ele falou aqui? Eles são indesculpáveis e ele condena a si mesmo, porque ele fala das pessoas, do que as pessoas fazem, mas pratica a mesma coisa.
Isso é hipocrisia, né, irmãos? Eu falo para você não fazer algo que é errado, que é pecado, e eu pratico essas coisas. Então, no momento que eu estou falando para você não fazer, ou te acusando de algo que você está fazendo e eu também pratico, eu gero sentença para mim mesmo, porque eu estou falando uma coisa, tentando corrigir você, sendo que eu pratico. É tentando tirar o cisco do olho da pessoa, sendo que tem uma trave de quem está acusando, sabe, irmãos? Isso é grave. Vamos lá. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes a mesma, pensa que te livrarás de juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impetinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Olha isso, irmãos. Então, o resultado de uma vida de promiscuidade, uma vida de erro, uma vida sem relacionamento com Deus é a condenação no juízo de Deus. Ou seja, é a separação eterna de Deus e o sofrimento eterno, sabe, irmãos? Então, isso é pesado, porque a desobediência, como eu venho falando desde o início do vídeo, está impregnada no nosso coração e é só através do Espírito de Deus que nós conseguimos vencer. Então, por isso nós temos que ter um coração mole, propenso a ouvir a palavra do Senhor, não um coração maligno, endurecido, que não recebe a palavra de Deus. E sabe por que, irmãos, nós temos pessoas que desobedecem o tempo todo, e inclusive dentro da casa do Senhor? Vamos ler aqui, ó, Romanos, acho que já deu para a gente entender. E vamos agora então em Tiago, capítulo 2, vamos ler do 14 ao 26. Presta bem atenção no que Tiago está falando com relação à fé. Olha só. Então, Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso, semelhantemente, fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Aqui já quebra aquela doutrina do calvinismo que você não precisa de fazer nada, né? A graça basta, né? Irmãos, isso é uma distorção um pouco pesada da Bíblia, mas nós vamos fazer um estudo sobre obras da lei, obras da fé, sobre a graça de Deus, e nós vamos entender isso direitinho. Mas aqui você já vê que você precisa de ter uma fé que acompanha com as obras. Se você não faz nada, se você tem uma fé por só de falar, não, eu tenho fé, mas não faz as obras, você tem uma fé morta. Então a fé não tem proveito nenhum. Vamos lá então. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e tremem. Irmãos, isso é pesado, porque você vê: ah não, você vai ser salvo só pela graça, é só crer, e eu não preciso de fazer nada, obra. Irmão, até o inimigo crê e treme. O próprio Tiago está falando aqui. Você precisa de buscar o reino do Senhor, fazer, cumprir o que o Senhor falou na palavra dele, praticar o fruto do Espírito, as características do cidadão do reino de Deus, que está descrita por Jesus no Sermão do Monte. Você precisa fazer. Não tem, você sem santidade ninguém vai ver a Deus. Santidade aqui é um processo de aproximação de Deus, de vencer o pecado, é um processo de santificação. Você vence o pecado, vai se aproximando mais de Deus. Isso é obras, você precisa praticar as obras para você ser salvo. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante?
Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ou seja, qual foi a obra de Abraão? Deus pediu o filho dele para ele. Deus tinha falado que ia dar um filho para ele, depois Deus fala para ele entregar o filho em sacrifício. Abraão foi e ia matar o filho dele porque ele cria no coração dele que Deus era poderoso para ressuscitar o filho que tinha prometido para ele. Tanto que ele fala para os servos: ó, fica aqui que eu e o moço vamos adorar e vamos voltar. Ou seja, de certa forma, Abraão já tinha sacrificado o filho dele no coração, mas ele creu na ressurreição. Ou seja, ele teve fé e demonstrou com as obras, ia realmente oferecer o filho dele em sacrifício. Deus viu isso e não deixou, mas ele, de certa forma, sacrificou o filho dele. Ou seja, ele teve fé em Deus e comprovou com as suas obras. Ou seja, ele precisou de fazer as obras para que fosse justificado. Vamos lá. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aí tem gente que fica doido com isso, né? Como assim você é justificado por obras? É porque a pessoa não entende o que é obra da lei, o que é obra da fé, sabe, irmãos? Aí fica confundindo tudo, lê tudo igual e aí faz aquela confusão toda. Misericórdia. Vamos lá. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Raabe também, quem conhece a história, foi por obras. Ela escondeu eles lá, mesmo correndo risco de morte, ela escondeu e ela foi justificada por isso. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Até aqui tá bom. Ou seja, irmãos, as pessoas são desobedientes porque falam que tem fé, mas não demonstram com as obras. A vida dela é um erro, a vida dela é depravada, é errada, é seduzida pelo mundo o tempo inteiro, só quer fazer as coisas da carne, não consegue lutar contra a carne, não consegue orar. Tem pessoas, irmão, que não conseguem orar 5 minutos, não consegue dobrar o joelho, não consegue falar com o Senhor, não consegue pegar 15 minutos, 20 minutos, meia hora do seu dia e estudar a palavra. Mas não é ler por ler, é estudar, pegar, anotar, sabe? Entender aquele texto, fazer as ligações. Irmãos, tem pessoas que preferem ler livros, ler 15 livros sobre qualquer coisa, sobre qualquer doutrina, mas não pega 15, 20 minutos e estuda a palavra. Irmão Daniel, quando ele quis entender as visões de Deus, ele não buscou livro, ele buscou a palavra. Ele não buscou ninguém para falar com ele buscou de Deus. Não estou falando que você não deve ler nada, não deve ouvir ninguém falar nada, porque os irmãos estão aqui para edificar uns aos outros. Mas você não deve ficar o seu tempo todo buscando em coisas que não é a fonte. A fonte é a palavra do Senhor. Esse vídeo que você vê aqui, ele é uma base para você só. Você não deve gastar todo o seu tempo assistindo o vídeo. Você tem que estudar a palavra do Senhor. Mas tem pessoas que não conseguem fazer isso porque tem um coração duro já, não consegue buscar as coisas do Senhor, não consegue ler a palavra, porque o pecado não compactua com a palavra. Então o pecado vence ela e ele faz ali ela sentir desgosto pelas coisas de Deus e prazer nas coisas do mundo. Essa é a raiz da desobediência, a falta de fé verdadeira. É uma fé morta. Aí as pessoas fingem que são cristãs, tiram proveito da fé dos outros, e aí você tem a desobediência o tempo todo. Pessoas desobedientes e endurecidas de coração. E até o fim, irmãos, como Jesus disse lá em Mateus 24, vai ser assim. Sabe por quê? Olha só que está em Apocalipse 9, 20 ao 21. Olha só, são 2 versículos, mas ouve isso aqui. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, só dá o contexto aqui já está na sexta trombeta. Ou seja, já houve queda da terça parte da luz, a terra já foi destruída em terça parte, as águas já se tornou em sangue, já caiu saraivada na terra, ou seja, muita coisa já caiu, Deus já mandou muita coisa foi destruída, o homem já foi castigado, sofreu de muitas formas. Mas aí olha o que fala aqui: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, os que estão falando anterior, você pode ler o contexto todo depois,
não se arrependeram das suas obras, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, nem no contexto da grande tribulação, onde Deus vai estar derramando a sua ira e o seu povo sendo livrado, a igreja falando, tocando a trombeta e as coisas acontecendo, a terra sendo castigada, o povo sendo castigado, nem assim vão se arrepender, irmãos, porque o coração está obstinado. Então que nós possamos deixar o Senhor Jesus entrar no nosso coração verdadeiramente, nós possamos ter fé no sacrifício do Senhor Jesus, porque a graça é isso, resumidamente. Sem o sacrifício de Jesus não adianta a gente fazer nada. O sacrifício de Jesus foi a maior expressão de amor e é a chave para que nós possamos ser achados justos perante Deus, porque sem Cristo, sem o sacrifício dele, nada pode ser feito. Mas uma vez que ele se sacrificou, entregou sua vida por nós, morreu na cruz do Calvário sem pecado nenhum, mas levou todos os nossos pecados, então, irmãos, aí nós podemos ser salvos. E sendo salvos, nós podemos praticar as obras da fé, ou seja, ter fé em Cristo Jesus e provar essa fé com as nossas obras, obras de oração, obras de jejum, fazendo o nosso ofício sacerdotal, sabe, intercedendo pelo corpo do Senhor, edificando o corpo do Senhor, tendo relacionamento com o Senhor. Então, irmãos, que nós possamos vencer a nossa carne com o relacionamento com Deus, através do Espírito Santo do Senhor. E aí nós pararmos de sermos desobedientes, tirar isso. Está dentro da nossa carne, irmãos. É uma luta constante. A desobediência está dentro de você, o pecado está dentro de você, e o Espírito de Deus também está na sua mente, dentro de você, combatendo o pecado. E é por isso que você está se santificando. Por isso você precisa santificar para ver a Deus. Se você não santificar, não vai ver o Senhor. Então que nós possamos ter um coração mole, um coração que recebe a lei de Deus e que pratica a lei do Senhor, que vive para o Senhor. Ok, meus irmãos? O que Deus colocou no meu coração é isso, que vocês meditem muito nisso. Veja qual está o seu nível de desobediência, como está a sua vida com o Senhor. Compara isso, sabe? E tenta melhorar, tenta deixar o seu coração aberto para o Senhor, para a lei do Senhor ser escrita nele, para o Espírito Santo trabalhar em você, para que você no dia do Senhor possa ser achado digno de ser rei e sacerdote junto com ele. Ok, meus irmãos? Se vocês não se inscreveram no canal, se inscreva no canal. Se os vídeos estão abençoando você, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, sabe? Pessoas podem ser abençoadas, podem conhecer o Senhor através desses vídeos. Então compartilhe, curta, tá bom? E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.